Fala, meus alunos de Tecnologia do Calor, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sequência aí de exercícios resolvidos. Esse agora aqui um pouquinho mais complexo, tá? Vamos ter atenção, vou procurar aí bem devagarzinho. Esse é o de condução de calor permanente, tá? Uma parede exposta ao sol. Página 94, exemplo 2.13. Bom, então tá aqui a parede, tá? Esse é um exercício que vai ter dois processos envolvidos, a parte da condução e a parte da irradiação. A parte da condução vai ser aquela que a gente vai aplicar a equação diferencial, tá? Já a parte da irradiação, ela vai entrar na solução, mas a manipulação algébrica dela é bem mais simples, tá? Porque a fórmula dela já é definida desde o início, o modelo, eu vou mostrar para vocês qual é, e a gente só vai ter que, no caso, achar a solução para a parte da condução, que aqui, na verdade, o cerne da coisa é entender qual é o modelo para a parte da condução, tá legal? Vamos lá, dados do problema. Esse problema, ele tem aqui como sendo uma parede de 0,06 metros, uma condutibilidade de 1,2 watt-metro Kelvin, uma emissividade de 0,85 e uma absorvitividade de 0,26. Temperatura T1 daquele lado da parede que inicia o processo de condução de 300 Kelvin e a emissão, no caso a fonte de calor que emite calor do lado de fora é 800 watts por metro quadrado. Então o que se pede aqui nesse problema é a temperatura externa, nessa parte que recebe esse processo de emissão da radiação, vindo desse outro processo de condução, e a taxa que a parede está emitindo calor. Bom, condições para a solução do problema. Você tem aqui, vamos lá, desculpa aí tremer a câmera. Você tem aqui, ó, vamos lá. O que eu já falei, mas vou reafirmar. Condução permanente em uma dimensão, T1 e K são constantes e a própria parede dentro não tem geração de calor. A geração de calor é externa, tá? E vem, obviamente, um calor reflexo da parte de dentro, da casa, mas ele não é gerado na parede. Temos aqui a EDO para essa parte da condução, que é D2T dx2 igual a zero. Fazemos a primeira integral, então a solução que nós vamos ter é dt dx é o valor da constante C1. E fazendo na segunda integral, chegamos nessa solução aqui, que é a solução com C1, x mais C2 igual a T. Vamos usar as condições do problema agora para ir eliminando, para ir encontrando as constantes, tá? A gente vai ter duas situações, como eu coloquei aqui logo, ó. Do lado de cá da equação, quando a gente utilizar a EDO, a gente vai ter essa solução aqui, o C1, x mais o C2, para o lado de cá, tá? Que é a parte da condução. E o lado de lá, ó, estou apontando aqui, é a parte da irradiação. O lado de cá, nós vamos colocar aqui, ó, menos dt dx, né, vezes k é quem? É a parte da condução. Então vamos aplicar aqui na equação de cima, aplicando o ponto x igual a zero, ele elimina a possibilidade da interferência da primeira constante, e aí chegamos à conclusão que o C2, a segunda constante, ó, ele vale quanto? Ele vale o próprio T1, tá? Já quando a gente joga o ponto x igual a L, a gente vai ver aqui que o dt dx de L vezes K é o epsilon sigma, essa diferença aqui de temperaturas, que é T a quarta da temperatura no ponto que a parede tem a distância L, e menos T a quarta de um ponto qualquer aqui do espaço, que é o valor da temperatura. Vamos supor aqui que para essa situação, num ponto mais afastado da parede, nós vamos fazer que a temperatura vale igual a zero, tá? Então, ó, escrevendo aqui os valores que eu acabei de falar para vocês, ó, para o ponto lá dentro, aonde o x é igual a zero, ele mata essa constante C1, e a gente confirma esse valor de que C2 vale T1. E agora, a situação aonde você tem aqui o x igual a L. Então, dt dx de L vale C1. Logo, para a situação
onde você tem o x igual a L, você tem T de L é C1L mais C2. Aí você vai pegar quem é o próprio C2. C2 a gente já determinou, se a gente quiser a gente podia substituir, mas vamos usar essa condição aqui do problema para determinar quem é o C2. Vamos lá. Então, ó, dt dx de k é epsilon sigma t a quarta de L menos alfa ponto, né, do Sol. Ou seja, porque para essa situação aqui, ó, utilizando a condição da derivada, a gente já não tem o t do espaço, aquele termo a quarta, porque a gente já convencionou que a temperatura num ponto mais distante ela vale zero. Então a gente já ficou com essa equação aqui, ó, só com o dt dx, com essa parte do epsilon sigma elevado à quarta, que já não tem o t a quarta da temperatura externa, menos o termo da irradiação do Sol. Trocando no caso, essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, pela parte agora da equação que a gente calculou, né, lá em cima, do x1 mais x2, ou seja, quem é o t, né? A gente vai ficar com quem? Menos KC1 igual, né? Aí a gente descobriu que esse cara aqui é o nosso C1, né? Tá vendo? A gente tá substituindo aqui, ó. Tá? Nessa situação aqui. Aí vai ficar menos KC1, epsilon, sigma, C1. Aqui já poderia substituir também poderia ser dt dx, tá? Mas a gente tá C1. L mais T1. Tudo isso aqui tá elevado à quarta. Menos alfa Q ponto, tá? Então aí ficamos com essa situação, desmembrando, jogando perdão, isso aqui, esse C não está elevado à quarta não, está elevado à quarta só a temperatura. É porque esse termo aqui está multiplicando tanto o nosso tanto o C vezes o L quanto o T1. Então por isso que foi colocado em parênteses aqui, tá? Aí você tem essa definição aqui de que o menos KC1 é isso aqui. Aí a gente vai jogar o K para lá para poder ficar com o valor do C1. Aí o C1 vai ficar determinado como isso aqui, ó. Alfa Q ponto menos epsilon sigma TL a quarta K. Aí esse valor a gente vai substituir naquela equação já da condução. Então, ó, a equação da condução ficou alfa Q1 ponto menos epsilon sigma menos o TL a quarta sobre K mais o T1. Quem é o T1? O T1 é o próprio valor, que é o valor da constante C2. Tá? Então essa já é a solução geral agora, tá? Englobando os dois sistemas. Tá? Aí agora eu vou substituir os valores. Tá? Eu vou substituir ali, no caso, o valor de quanto é a condução de calor, a propagação de calor na fonte, tá? O alfa, o epsilon, que é de 0,85%, o sigma, que é o valor no caso da emissividade ali, tá? E isso aqui é o que eu quero descobrir, o TL a quarta, tá bom? O K, que é 1,2, e o valor da temperatura no T1. Tá? Aqui o tamanho da parede, ó, para o x igual a 0,06. E aí eu vou ficar com esse valor, eu chego nessa equação aqui. Quando eu chegar nessa equação aqui, turma, o que acontece? Esse problema é um problema de uma equação elevada à quarta potência, tá? Não existem modelos específicos para a gente resolver. Na verdade até tem. Mas aqui uma sugestão é você pegar esse termo aqui que está elevado à quarta, desmembrar essa equação, jogar para o outro lado. E o próprio livro ensina um método de tentativa e erro. Tá vendo aqui, ó? Que ele fala o seguinte: você vai pegar e vai jogar alguns valores, tá? Próximos ao valor do que você supõe de TL. Como você tem aqui o maior valor na equação é o 310, você pega aqui, por exemplo, tenta jogar 300
para o valor do TL, para a temperatura ali próximo, tá? Aí você vai calcular e vai encontrar um TL jogando um valor para esse TL, a quarta ali, você vai encontrar um TL de 296. Depois você joga, pega esse 296 e joga ali de novo, você vai encontrar 297. E assim você pega um outro valor, 298, 290. Você vai ver que os valores que você vai encontrar por tentativa e erro vai se aproximar desse valor aqui de 296, 297, tá? Então, por tentativa e erro, os valores que você for jogando aqui, o livro indicou que o maior grupo de números que vai dar vai se aproximar desse valor aqui, ó, de 296 Kelvin. Então é esse o valor que ele vai adotar, o 297, né? Então ele vai adotar como esse sendo o valor correto, porque no método de tentativa e erro, o maior número de vezes que vai aparecer de temperatura é esse aqui. Então é esse valor que eu vou substituir aqui, tá? No meu T. E aí eu vou chegar a essa equação aqui, ó, tá vendo? Que eu vou ter que o meu T de X para aquela parede vai ser o de menos 121,5x mais 300, tá? Então esse aqui, no caso, é o valor. E aí quem é o valor da temperatura para o caso do ponto ali onde você tem a parede com o 0,06. Tá aqui, ó. Vou substituir todos os valores. Ó, vou jogar, no caso, o valor aqui, né? Ele vai me dar ali, né? Na verdade, aqui eu não quero saber qual é o valor na parede. Aqui ele só quer a fórmula, já está aqui. Ah, sim. O que ele quer é a propagação de calor, tá? Então a propagação de calor, qual é o valor que a taxa que a parede emite? Aí sim, você vai substituir o valor de 0,06 aqui e jogar naquela equação lá na frente. Você vai encontrar aqui a emissividade da parede é 1,2, que é o K, ou seja, pegar a diferença das temperaturas, 300 menos 292,7 dividido por 0,6, você vai encontrar que a emissividade da parede, o Q ponto, é de 146 watts por metro Kelvin. Tá legal?